Imagina só, fechar o que parece ser o negócio da vida, para depois descobrir que, junto com ele, veio uma dívida fiscal gigantesca. Pois é, isso pode acontecer. Hoje vamos mergulhar fundo na responsabilidade tributária para entender como um bom negócio pode virar uma armadilha e, claro, o mais importante, como se proteger. A responsabilidade tributária é como uma teia, sabe? A dívida não fica só com quem a gerou, ela pode se espalhar e pegar gerentes, diretores e até os novos donos de um negócio. A questão não é só quem cria o imposto, mas quem a lei pode, no fim do dia, chamar para pagar a conta. Já parou para pensar que ao comprar um imóvel ou assumir uma empresa é possível levar de brinde as dívidas fiscais do antigo dono? Pode até parecer injusto, mas é perfeitamente legal. Vamos entender direitinho como essa transferência de dívida acontece. Para a gente entender como evitar essa conta inesperada, primeiro precisamos falar a mesma língua. Vamos deixar bem claros os conceitos básicos que são o alicerce de toda a responsabilidade tributária. De um jeito bem simples, responsabilidade tributária é quando a lei obriga alguém a pagar um imposto que, a princípio, não era seu. É a lei basicamente dizendo, olha, o devedor original não pagou, então agora a responsabilidade passa a ser sua. E quem dita as regras desse jogo é o Código Tributário Nacional, lá entre os artigos 128 e 138. Essa distinção aqui é a chave de tudo. O contribuinte é quem faz a ação que gera o imposto. Vendeu, prestou um serviço, é dono de um imóvel. Já o responsável é um terceiro, que a lei aponta e diz quem paga é você. O melhor exemplo é o imposto de renda sobre o salário. O funcionário é o contribuinte, mas é a empresa, na figura de responsável, que tem o dever de reter esse dinheiro e repassar para o fisco. Ok, com a base definida, vamos ver como essa responsabilidade é distribuída na prática. Afinal de contas, quem é que paga o imposto? Pois é, não tem uma regra única para isso. A lei fiscal parece um tabuleiro de xadrez, com movimentos e regras diferentes para cada situação. A obrigação de pagar pode ser transferida, pode ser dividida ou pode até ser de outra pessoa desde o comecinho. O primeiro tipo que a gente vai ver é a responsabilidade por substituição. O nome já entrega o jogo. Alguém entra no lugar, substitui o contribuinte original na obrigação de pagar, e isso desde o primeiro momento. Esse conceito está no nosso dia a dia, mesmo que a gente não perceba. Todo mês, as empresas são responsáveis por substituição. Na hora de pagar o salário, elas já seguram o imposto de renda e o INSS. O empregador age como um intermediário, com a obrigação de recolher o imposto em nome do funcionário e entregar para o governo. O objetivo é um só: tornar a arrecadação mais eficiente. Mas nem sempre a responsabilidade é definida desde o início. Agora, a gente entra num terreno um pouco mais delicado: a responsabilidade por transferência. Aqui, a obrigação de pagar nasce com uma pessoa, mas um evento no meio do caminho, tipo uma venda ou uma herança, transfere essa dívida para outra. Pense só no seguinte: comprou uma empresa? As dívidas fiscais dela podem sim ser transferidas. Recebeu uma herança? Os impostos que não foram pagos pela pessoa falecida podem ter que ser cobertos com os bens herdados. É exatamente nesses cenários que a tal conta inesperada costuma dar as caras. Vamos focar agora no cenário que talvez seja o de maior risco para muitos empreendedores e investidores. O que acontece quando um negócio troca de mãos? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? A resposta está no famoso artigo 133 do Código Tributário Nacional, e é ela que vai dizer se o comprador está fazendo um ótimo negócio ou arrumando um problemão. Então, o ponto-chave é o seguinte: o que o vendedor fez depois da venda? Se ele simplesmente sumiu do mapa, fechou as portas de vez, o comprador herda 100% da dívida, a responsabilidade é integral. Agora, se o vendedor abriu outro negócio ou continuou operando de alguma forma, a responsabilidade do comprador é subsidiária. Isso quer dizer que o fisco tem que cobrar primeiro do vendedor e só se não conseguir receber é que ele vai atrás do comprador. Felizmente, a lei cria uma exceção muito importante, uma espécie de porto seguro para incentivar que negócios em dificuldade sejam salvos. Se a compra de uma empresa acontece num leilão judicial, dentro de um processo de falência ou de recuperação judicial, o comprador leva o negócio limpo, livre das dívidas fiscais do passado. Mas muito cuidado, essa proteção não é um cheque em branco.
Se o fisco perceber que a venda foi só uma manobra entre parentes ou sócios para fugir das dívidas, essa proteção cai por terra. A lei foi feita para proteger compradores de boa-fé e não para facilitar fraudes. Agora vamos para o cenário que tira o sono de muito administrador, quando a dívida da empresa atravessa a proteção legal e bate no patrimônio pessoal de quem comanda. É isso mesmo. O artigo 135 do CTN traz um princípio que assusta qualquer gestor. A separação entre o património da empresa e o pessoal não é um muro intransponível. Em certas situações, essa barreira de proteção simplesmente some. É fundamental entender isso aqui. A responsabilidade pessoal não é por má gestão ou porque a empresa deu prejuízo. Ela nasce de atos ilegais. Estamos falando de um diretor que age além dos seus poderes, que viola a lei de propósito, como na sonegação de impostos ou que desrespeita as regras do contrato social. Só nesses casos graves é que o patrimônio pessoal do administrador pode ser usado para pagar as dívidas da empresa. Depois de tantos cenários de risco, a lei oferece uma saída de emergência, uma chance de corrigir um erro. É a chamada denúncia espontânea, lá do artigo 138. Basicamente, é admitir um erro fiscal antes de ser pego. E o benefício disso é enorme. Ao confessar a infração e regularizar tudo, pagando o imposto que devia mais os juros pelo atraso, o contribuinte se livra das pesadas multas punitivas, que são aquelas feitas para castigar mesmo. Fica só com o custo do atraso. Mas sempre tem um mas, né? O ponto crucial é que, para ser espontânea, a denúncia tem que acontecer antes de o fisco começar qualquer tipo de fiscalização. Se já chegou uma notificação ou um auto de infração, a chance já era. O tempo aqui é literalmente dinheiro. Então, resumindo o que vimos, a dívida fiscal pode viajar. Pode passar de vendedor para comprador, de uma pessoa falecida para seus herdeiros. Os gestores precisam ter a consciência de que atos ilegais podem ter consequências bem pessoais. A grande lição é a prevenção. Investigar a saúde fiscal de um negócio antes de fechar a compra é fundamental. E se o erro já foi feito, agir rápido para corrigir pode fazer toda a diferença. Fica essa reflexão final. A responsabilidade tributária é um campo cheio de detalhes e armadilhas legais. Estar bem informado não é uma opção, é a única forma de navegar por esse terreno com segurança e proteger o património. Obrigada pela companhia.